mestiça. Na página 218 da minha edição. Olha o que o Freud diz a respeito da fantasia mestiça. Entre os derivados dos impulsos instintuais do inconsciente, ainda é instinto, né? Ainda não é a pulsão. Do tipo que descrevemos, existem alguns que reúnem em si características de uma espécie oposta. Por um lado, são altamente organizados, livres de autocontradição, tendo usado todas as aquisições do sistema consciente, dificilmente distinguindo-se, a nosso ver, das formações daquele sistema. Por outro, são inconscientes e incapazes de se tornarem conscientes. Assim, qualitativamente, pertencem ao sistema pré-consciente, mas, factualmente, ao inconsciente. É sua origem que decide seu destino. Agora vem. Podemos compará-los a indivíduos de raça mestiça que, num apanhado geral, se assemelham a brancos, mas que traem sua ascendência de cor por uma ou outra característica marcante, sendo, por causa disso, excluídos da sociedade, deixando de gozar dos privilégios dos brancos. Essa é a natureza das fantasias de pessoas normais, bem como de neuróticas, fantasias que reconhecemos como sendo etapas preliminares da formação, tanto dos sonhos como dos sintomas, e que, apesar de seu alto grau de organização, permanecem reprimidas, não podendo, portanto, tornar-se conscientes. Fantasia mestiça. Eu queria te fazer uma pergunta, mas por aí também. Assim, ponto, né? Aí tem que a saída é política, né? Sim. Lá no finalzinho. Sim, isso. Aí eu fiquei pensando assim, isso de discutir o ideal de brancura é um ato político, né? Certamente. Eu queria saber o que você pensa, assim, você falou também uma coisa significante, interessante, em algum momento você falou de algo espinhoso, né? E eu estou percebendo que discutir essa questão numa escola de psicanálise, aliás, eu acho que ela é espinhosa em qualquer lugar, né? Mas qual é, vamos dizer assim, a pegada dessa discussão numa escola de psicanálise? No sentido assim, que eu fico observando, isso é muito uma leitura mínima, estudo mínimo, né? Que quem vem com uma fala mais aberta, dando lugar, né, ao inconsciente, às fantasias, ao que vem nesse inconsciente recalcado, mas penso eu, não sei, né? Se esse que não é, que está bem recalcado, se ele também é linguageiro, né? Essa linguagem que ela é racista, né? E que ela é cruel, né? A gente tem muitas expressões na nossa linguagem que às vezes a gente fala e pensa, caramba, não dá para falar isso mais. Às vezes a gente escuta e aquilo também a gente vê assim o absurdo, né? O horror mesmo, né? O horror daquilo, né? Então a questão que eu penso assim, por um lado, se a gente topa fazer essa discussão, eu fico pensando que se a psicanálise está em jogo, não dá para abrir mão do inconsciente, né? E aí vive, portanto, um discurso menos construído, menos formatado, né? Mas ao mesmo tempo, é meio que dá a cara a tapas, né? Porque, tipo assim, porque você fala e é muito difícil a gente se embrenhar numa fala mais livre, que eu acho que é o que interessa mais dentro da psicanálise. Mas é difícil a gente fazer isso sem cometer horrores, os horrores da linguagem, os horrores do nosso inconsciente, né? E você vem de uma experiência, inclusive de uma escola de psicanálise, né? Fala um pouquinho pra gente disso, o que seria aí, assim, um referenciar, sabe? Porque eu penso assim, que
essa coisa assim, de uma militância, ela é muito importante, né? Mas eu penso que não é o lugar, numa escola de psicanálise. Na escola de psicanálise não é sem o que se produz na militância, eu penso, né? O que se produz na militância vai entrar aqui e é muito importante que se entre. Mas num outro nível de linguagem, né? Em que o paciente possa entrar em jogo com os equipes, como um trabalho de análise, enfim. Agora, aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? O que você pensa. Roberto, eu queria até aproveitar a fala da Rúbia e te questionar um pouco também sobre o que você traz como esse gozo no sofrimento, essa questão também. Porque isso envolve também questões políticas, né? Até o próprio apartheid, que você estava dizendo, ele passa por uma questão política e bélica, né? Se a gente pensar o período, né? Por mais que a discrepância tenha uma discrepância enquanto quantidade, há uma discrepância militar envolvida nesses processos de segregação também, né? Tanto é que na África do Sul, se não me engano, o apartheid foi finalizado de fato na década de 90, iniciados os movimentos de combate ao apartheid na década de 50. Acredito que não houve falta de movimento para acabar com aquilo, né? Mas eu acredito que tem uma discrepância proporcional em questão de poder, em questões políticas, né? E quanto disso, desse fim desse apartheid, também não está relacionado a uma série de questões mundiais, né? Algumas pressões. E enquanto você falava disso, me veio um tanto desse processo abolicionista no Brasil, de quanto o processo abolicionista no Brasil tem uma sanção mundial, né? Tem um quê maior no sentido de pressões que vêm de outros países, né? E como esses movimentos, eles não são dissociados de alguma forma de questões políticas e questões que envolvem uma brancura, né? Uma branquitude, parando para pensar nesse sentido. A abolição da escravidão, ela veio um tanto depois do movimento de terras, não dando possibilidade de acesso a terras às pessoas negras que estavam dentro daquele período sendo escravizadas. Então, como elas teriam acesso a essa terra? E aí tem um processo, inclusive, de margem, né? Um processo de ir para essas margens. E eu entendo quando você diz que a Isildinha, ela assume um posto, a Isildinha, ela assume um lugar que até então que você tem chamado, né, de fantasia, ou que vem, né, como esse lugar de ascensão e que de alguma forma ela se torna impossível, né, tem essa impossibilidade, né, e tem essa questão como os acessos que você traz também, né, esses acessos que, se a gente parar para pensar hoje em dia essas questões dos acessos, como ele tem sido e qual a qualidade desse acesso? Será que a qualidade do acesso a algumas informações não influencia também nessa questão de poder chegar nesse lugar, poder ser reconhecida, poder atravessar essa angústia, poder atravessar esses sofrimentos? Acho que é isso, sim. Não sei, eu tentei sintetizar ao máximo a pergunta, mas a questão é essa: será que ainda há questões? Você diz que sim, né? Mas será que é possível pensar esse gozo de fato nesse sofrimento? Ou será que existem algumas impossibilidades que de fato atravessam, que estão atreladas às questões políticas e que de alguma forma há algo a se fazer com isso, enquanto analistas mesmo, enquanto lugar de escuta e talvez um movimento político enquanto analistas de oferecer um lugar sem violência, né? De oferecer um lugar que, não sei, talvez evite repetir um tanto disso que está em jogo o tempo todo e que traz uma carga de real, né?
traz essa carga do real do violento, dessa margem, disso que, enfim, que está sobreposto. Acho que é isso. É muito ampla, né? Vamos ver se eu entendi alguns aspectos. O que eu valorizo desse trabalho, da Exudinho, desse livro, que é o único que eu conheço, é que ela não embarca num projeto salvacionista, que seria exercido pela psicanálise. Eu acho que ela é bem lúcida em termos de reconhecer os limites da análise. Porque é claro que a psicanálise tem participado desde sempre num projeto emancipatório, um projeto, não digo revolucionário, mas subversivo, né? Que resultou que uma série de efeitos, inclusive numa permissividade sexual, que passou por uma mutação de ordem cultural, que a gente pode distinguir dois momentos, o Freud e o Lacan. No Freud a gente pode apontar esse esforço de suspensão do recalque em relação àquelas pessoas que sofriam sintomaticamente por uma questão de transarem mal. Não, nem isto, né? Nem aquilo. Enfim, haveria uma cura no sentido da suspensão dos recalques numa direção de uma sexualidade mais livre, mais liberada. Depois veio a pílula, e isso aumentou um certo nível de liberdade, de obtenção do prazer, de não submissão a dogmas religiosos, morais, enfim, até que isso revira para a obrigação de gozar. Quer dizer, o sujeito contemporâneo seria determinado por essa injunção superegóica de que você tem que gozar a qualquer custo, a qualquer preço. Senão você se sente fora da festa. Então, existem esses polos que comparecem, né, na descrição da sexualidade e que passam para além desse efeito da permissividade, passam por uma produção de fortalecimento das identidades minoritárias, né? O aparecimento de formas de exercício da sexualidade que, enfim, não eram assumidas claramente, né? Isso tem uma certa direção de um ganho de liberdade, certamente, isso está patente, mas o que me parece mais significativo é esse ponto de não jogar todas as fichas na política identitária, ainda que reconheça que a política identitária é um primeiro tempo para que a coisa continue, mas não chegamos ao final, né? Há muito por ser feito. Nessa direção da subversão, nessa direção de uma emancipação, de um ganho de liberdade, há muito que precisa ser feito. E ela aposta na política. Isso é uma questão política. Eu me lembro da guerra do Vietnã, em que era absolutamente incompreensível como o maior poder do mundo, perdeu a guerra por um bando de gente baixinha, subnutrida, né, de um país
vizinho asiático, enfim, ninguém entendeu como isso pôde acontecer. O líder vietnamita, Ho Chi Minh, dizia: não é aqui que o combate está sendo travado, é lá nos Estados Unidos. Quando a opinião pública americana começar a receber os seus jovens mutilados, quando o noticiário televisivo, na hora do jantar, apresenta aqueles jovens saudáveis, né, bem dispostos, inteiramente feridos, incapacitados, né, a opinião pública americana vai se mobilizar para que haja o fim da guerra. Ninguém mais entendia por que havia aquela guerra. E essa discrepância militar a que você se referiu, por exemplo, no caso da África do Sul, no caso do Brasil, que a abolição é claramente dependente dos interesses da Inglaterra, o que não exclui a participação interna, a luta interna, que se travou a seu favor. Então, há um jogo político que eu acho que a Isildia tem muita clareza para apontar. Não entrar nesse erro de achar que a psicanálise pode ser salvacionista. Seria uma espécie de devaneio, talvez uma fantasia, quem sabe um delírio que se encontra na psicose. Formas de psicose em que o sujeito está absolutamente convencido de que deve salvar o mundo. Então, mesmo dentro de uma luta política emancipatória que produz os efeitos libertários que a psicanálise tem produzido, colocam-se questões e surgem efeitos inteiramente inesperados. Por exemplo, pode um psicanalista ser de direita? Excelente. Quando vocês balançam a cabeça, querem dizer que pode? Não sei se pode, mas tem, né? Você viu um trabalho de uma série de pessoas altamente politizadas, inclusive no campo analítico, né? O trabalho de São Paulo, Christian Bunker, o Safari, e aquele pessoal todo da USP e tal, psicanalistas pela democracia e tal. Qual é a resposta deles? Não pode. Não pode. Não cabe. É inerente à atividade psicanalítica que o cara seja liberal, mas de direita, muito menos de extrema direita. Né? Isso é mais ou menos pacífico. Né? Mas, como você mencionou, não há controle institucional possível para impedir que essas coisas aconteçam. Você pode discutir, bom, isso será mesmo analista? Né? Enfim, tem toda uma discussão aí, tudo bem, a gente precisa cultivar isso dentro de uma instituição, furar as nossas escutas, de você ser capaz de entender qualquer coisa discursiva, qualquer discurso. Deixar que a sua escuta não se ensurdeça, não se feche para qualquer forma de discurso. Me parece que seria esse o papel institucional.